Sim, em Moscou, resumindo, é uma catástrofe. É realmente uma catástrofe no abastecimento de gasolina. O próximo, o terceiro desafio, diz respeito ao desenvolvimento desigual das regiões do nosso país. Esse também é um problema óbvio para nós. Cada russo, embora Irkutsk esteja longe da grande política, e em Irkutsk tem petróleo pra caramba, e eu fico curiosa para onde foi a nossa gasolina. Vocês levaram para a grande política pessoas que não se interessam por política. O que vocês estão interessados agora? Vladimir Putin anunciou a retirada do exército e a Duma Estatal da Federação Russa está preparando uma lei para confiscar as economias dos russos e suas aposentadorias para financiar a guerra. Na noite de 28 de junho, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram simultaneamente duas refinarias de petróleo russas. A primeira refinaria está em chamas em Slaviansk, na Kubani, no Krai de Krasnodar. A segunda pegou fogo na região de Yaroslavl, a 700 quilômetros da fronteira. Em Kiev, confirmaram que esses ataques fazem parte de uma campanha de 40 dias para forçar Vladimir Putin à paz e que drones voarão para a Rússia todos os dias. E agora, em meio à crise de combustível e ao colapso do mercado de ações, cresce o pânico entre as elites russas, pois até mesmo em Moscou já é preciso passar horas na fila para abastecer o carro. A Crimeia já vive há vários dias em regime de emergência, e nesse contexto, Vladimir Putin começou a aparecer em público com mais frequência para tentar acalmar os russos. Hoje, Vladimir Putin declarou que as forças armadas da Ucrânia estariam supostamente recuando em toda a linha de frente e que isso estaria acontecendo em massa. Por isso, a Ucrânia teria decidido atacar alvos dentro da própria Rússia. Mas é importante destacar que hoje Putin discursou em apoio ao seu partido, Rússia Unida, e lá contou muitas coisas interessantes e curiosas. Por exemplo, que a nova elite da Rússia são ocupantes e assassinos que lutaram contra a Ucrânia. Bem, tal elite, tal país. E acrescentou que a Rússia está passando por um momento decisivo, e ou haverá uma Rússia forte ou não haverá mundo algum. Bem, aludindo ao seu porrete nuclear. Enquanto isso, ficou conhecido o destino daquele mesmo ocupante e participante da operação militar especial, Alexander Lunin, que alguns dias atrás ameaçou a Ucrânia, falou em se rebelar contra Moscou e disse que o exército se voltaria contra Putin. Aconteceu que simplesmente agentes de segurança foram até ele, fizeram buscas em sua casa e ele foi colocado atrás das grades com todo o respeito. Bem, esse foi todo o motim terrível e implacável do exército russo. Enquanto isso, a Europa finalmente acordou de vez. Na Europa, chamaram o relacionamento com os Estados Unidos da América de uma família disfuncional da qual não se pode sair. Bem, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pediu por uma autonomia estratégica da Europa em tudo. Nos países da Europa Oriental, antes da cúpula da OTAN em Ankara, crescem as preocupações sobre a reação dos Estados Unidos a um possível ataque da Rússia. E agora a Polônia e os países bálticos estão se preparando para um cenário em que as tropas americanas podem não se juntar à defesa. E isso acontece em meio a alertas da inteligência de que nos países bálticos podem aparecer os chamados homenzinhos verdes russos. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir todos esses temas de forma abrangente juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo dele. Então vamos começar com as notícias sobre os ataques na Rússia. Na noite de 28 de junho, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram simultaneamente duas refinarias de petróleo russas. No Krai de Krasnodar, a refinaria de petróleo de Slaviansk, em Slaviansk, na Kubani, foi atingida. Houve um incêndio, confirmado oficialmente pelo governador Veniamin Kondratiev. Destaco que é uma informação oficial e logo vocês entenderão o motivo. Segundo ele, também foram danificados uma linha de transmissão de energia e um cano de gás. Além disso, destroços dos drones caíram sobre várias casas e uma pessoa morreu. E então, os canais de monitoramento publicaram imagens de fumaça densa sobre a refinaria de petróleo. Um grande incêndio também foi registrado pelo serviço de satélite da NASA. A empresa pertence à companhia Slaviansk Eco, tem capacidade de mais de 5 milhões de toneladas de petróleo por ano e responde por cerca de 10% do volume de refino no Distrito Federal do Sul da Federação Russa. Além disso, essa empresa fornece combustível para a Crimeia anexada.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou o ataque à refinaria de petróleo de Slaviansk a 300 quilômetros da linha de frente. E além disso, ele afirmou que a refinaria de petróleo na região de Yaroslavl havia sido atingida. Isso fica a 700 quilômetros da fronteira. E sobre esse ataque, os russos modestamente ficaram em silêncio. De acordo com canais de monitoramento, trata-se da refinaria de petróleo Slavneft Yanos, com capacidade de 15 milhões de toneladas por ano. Antes disso, essa mesma refinaria, que está entre as 5 maiores da Rússia, foi atacada no dia 22, e o governador da região de Yaroslavl, Mikhail Evraev, na noite de 28 de junho, alertou sobre o perigo de drones na região. Depois, ele alertou sobre o bloqueio do tráfego na saída em direção a Moscou. As restrições estavam em vigor em um trecho da Avenida Moskovskaya, na região do cruzamento com a estrada de contorno sudoeste. Então, é exatamente lá que fica uma grande zona industrial, onde estão localizadas a Slavneft Yanos e a base de petróleo Spektorg Plus. Zelensky afirmou que as forças ucranianas seguem enfraquecendo a capacidade da Rússia de guerrear. E vou citar ele: cada ataque nosso de longo alcance é uma redução dos recursos que alimentam a máquina de guerra russa e mais um passo em direção à paz. O Washington Post destacou hoje que a Ucrânia aumentou drasticamente os ataques dentro da Rússia em meio à crise de combustível. E o que é importante, um colapso do mercado de ações. Entre as elites russas, o pânico está crescendo. Estamos falando do fato de que, em apenas uma semana, drones ucranianos atacaram instalações petrolíferas por toda a Rússia, contra a fábrica de microeletrônica em Voronezh, que produz componentes para mísseis balísticos. E também contra uma empresa química em Tula, que é fundamental para a produção de munições. Na Crimeia, após os ataques, a energia foi cortada em toda a península. Combustível deixou de ser vendido e foi decretado estado de emergência, tudo em uma semana. Sabe-se que a produção de gasolina na Rússia caiu 25% na semana de 15 a 21 de junho. Dezenas de regiões imediatamente introduziram cupons para a venda de gasolina. E na semana seguinte, de 21 a 28 de junho, a situação piorou ainda mais. E então Putin até realizou uma reunião de emergência por causa da crise de combustível. O principal ativo de refino de petróleo de Moscou, a refinaria em Kapotnia, após o ataque da semana passada, suspendeu suas operações até o próximo ano. Como resultado, em toda a Rússia, há enormes filas nos postos de gasolina devido à falta de gasolina. E já não é mais possível esconder isso ou chamar simplesmente de mero alarde. Eu lembro que, uma semana atrás, as autoridades russas diziam que não havia nenhum déficit de gasolina. Tudo isso que vocês veem, as filas nos postos, dizem ser apenas um alarde exagerado, uma histeria sem fundamento. Não dá mais para falar assim, pois as filas nos postos de gasolina estão em todo o país. E agora vou mostrar para vocês uma seleção de vídeos de russos nos quais eles reclamam da falta de combustível e das enormes filas. E já existem milhares desses vídeos na internet, então é simplesmente impossível esconder o problema. O cheiro nem se sente. Acho que eu vi. Já estou há 1 dia e meio parada na Rosneft, que fica aqui em Yugdan. Ontem eu nem consegui chegar ao posto de gasolina porque bem na hora de virar, a fila parou bem na nossa frente. A gente nem foi para casa porque virou questão de princípio passar o dia com o tanque quase vazio. Já decidimos passar a noite e ficar para pelo menos hoje de manhã sermos os primeiros a abastecer. E a fila não diminui, apenas continua lá. Eu acho que ela diminui ainda mais. Fui em 5 postos de gasolina. 5. Agora é sábado, meia-noite. Antes eu dançava em algum clube nessa hora. Agora é simplesmente uma loucura. A fila é insana. As pessoas ficam até 4 horas na fila. A gasolina ainda não chegou. Eles estão esperando abrirem o posto.
Caramba, não dá pra ver o fim disso, poxa vida. Sem gasolina, a de 92, 90 rublos e 90 copeques. E eu só vou atropelar mesmo. Uhul! Eu tenho 30 litros inteiros de gasolina de 95 que não tem em nenhum dos 8 postos. E no 9º, eu tive sorte. Uhul! Eu não esperava que esse problema chegasse a Kaliningrado. É um pesadelo. Ontem abasteci na Botneft e disseram: aqui não vai faltar, não há motivo para preocupação. Pois é, hoje na cidade, a Botneft está sem combustível, restando apenas diesel. E eu só vou atropelar mesmo. Uhul! Eu tenho 30 litros inteiros de gasolina de 95 que não tem em nenhum dos 8 postos. E no 9º, eu tive sorte. Uhul! Sim, em Moscou, resumindo, é uma catástrofe. A situação da gasolina é catastrófica. Estou aqui desde meia-noite. Agora é 00:30, sim. Fiquei meia hora na fila do posto de gasolina. Não saí do lugar. Agora o frentista chegou da estação para a fila. Ele disse que acabou sem gasolina. Podem ir embora. Um estado de total incerteza cita o jornal Washington Post, segundo um ex-funcionário financeiro russo. A sensação é de que não há saída. Ele diz isso no contexto de que o mercado de ações da Rússia caiu mais de 13% desde o início de junho. E agora, atenção, essa é a maior queda desde setembro de 2022, quando as Forças Armadas da Ucrânia recuperaram uma parte significativa da região de Kharkiv das garras dos bravos russos selvagens. Ou seja, o mercado de ações vê claramente as consequências dos ataques ucranianos, não importa o quanto Putin tente minimizar seus efeitos. E, de acordo com informações preliminares, o preço do petróleo russo também caiu para níveis que não eram vistos desde antes do início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Atualmente, um barril de petróleo russo já está em torno de $50. O déficit do orçamento federal no final de maio atingiu 6 trilhões de rublos. Isso é o dobro do que era há um ano e já ultrapassou o patamar de todo o ano de 2026. E isso foi antes dos ataques de junho. O orçamento da Federação Russa está à beira do colapso, o déficit é enorme e o Fundo Nacional de Bem-Estar já está praticamente esgotado. São esses mesmos bilhões, dezenas de bilhões de dólares que Putin vinha guardando na reserva. Nesse contexto, o líder do Partido Comunista da Rússia, Gennady Zyuganov, pediu publicamente a mobilização de 130 trilhões de rublos das contas bancárias de cidadãos e empresas. Sim, você não ouviu errado, as autoridades russas querem simplesmente pegar os depósitos dos russos para o bem de todo o país. Ou seja, a lógica é simples. Se você tem dinheiro guardado em um depósito bancário, então significa que você não precisa dele de forma crítica. Se precisasse desse dinheiro, já teria sacado. Se estão em um depósito, é porque você não precisa deles, então podem simplesmente ser confiscados em nome da pátria e da continuação da guerra contra a Ucrânia. Mas isso ainda não é tudo. Também ficou sabido que o Ministério das Finanças da Federação Russa está preparando um projeto de lei sobre o possível acesso a 40 bilhões de dólares de poupança de aposentadoria em fundos privados. Ou seja, o governo da Federação Russa pode tentar pegar o dinheiro de qualquer maneira. E aqui é bom considerar. Talvez seja melhor pegar seu dinheiro enquanto é possível e sair da Rússia logo. Nesse mesmo sentido, o jornal The Times escreve que a situação na Crimeia pode forçar o rato encurralado, ou seja, Vladimir Putin, a uma nova escalada. Na Crimeia foi declarado estado de emergência após aumento de ataques ucranianos a instalações logísticas e de energia. Nos últimos dias, drones e mísseis ucranianos têm atacado estradas, ferrovias e pontes que ligam a Crimeia à parte continental da Rússia. Também há relatos de ataques a instalações de energia e à infraestrutura de combustíveis. Balsas foram atingidas, parte das rotas foi bloqueada e, em alguns trechos, foram registrados danos à infraestrutura de transporte. Em várias regiões, foram registrados cortes de energia e o fornecimento de combustível para a população civil foi interrompido. Lembro mais uma vez, já faz vários dias que na Crimeia, um russo comum, até mesmo um crimeano comum, não consegue comprar gasolina no posto. Simplesmente não tem fisicamente.
A Crimeia tem um significado especial para Vladimir Putin, tanto como base estratégica da frota do Mar Negro, que já não é mais, quanto como um elemento simbólico de seu legado político. Porque se tirarmos a Crimeia, que legado deixa o careca Vladimir Putin? Zero. Absolutamente nenhum. Exceto pelas guerras que ele travou o mundo afora. E depois da anexação da península, houve um entusiasmo público em massa na Rússia, uma loucura coletiva, esse negócio de a Crimeia é nossa, ura, toda essa bobagem. E na publicação The Times, eles admitem que existe o risco de que a estratégia de Kiev possa provocar uma escalada por parte de Moscou. A publicação descreve duas abordagens entre as elites russas em relação ao futuro da guerra, uma abordagem pragmática que prevê o congelamento do conflito e uma abordagem radical, que pede uma escalada adicional e a mobilização dos russos maltrapilhos. O ditador russo Vladimir Putin pode optar por uma abordagem mais cautelosa, mas sob pressão é capaz de tomar decisões imprevisíveis. E assim, a publicação resume: se Putin teme que a perda da Crimeia leve à sua queda, ele pode decidir negociar, mas com a mesma facilidade pode ceder à tentação de aumentar as apostas. Embora Putin também possa temer que o número de russos insatisfeitos aumente, e ele terá que levar isso em consideração. Mas, por enquanto, ele ainda consegue lidar com isso, ou seja, com os russos insatisfeitos. O ocupante russo, participante da guerra contra a Ucrânia, Alexander Lunin, que gravou um vídeo dirigido ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertando sobre a ameaça de um motim militar, foi simplesmente preso por 11 dias. Quem contou isso foi a esposa desse próprio ocupante, Lunin. Antes disso, ela gravou um vídeo contando que na noite de 27 de junho houve uma busca na casa deles, na vila de Lizinovka, região de Voronezh. Segundo ela, as forças de segurança russas, os policiais russos, apreenderam equipamentos de informática, pendrives, notebooks e outros objetos. O próprio Lunin não estava em casa naquele momento, porque na véspera ele foi para Moscou e parou de responder, simplesmente desapareceu. E depois, a esposa dele apagou todos esses vídeos em que ela falava sobre as buscas, sobre as forças de segurança e assim por diante, apagou tudo isso. E escreveu que Lunin está vivo e bem, e pediu para que ninguém comentasse nada por enquanto. Ou seja, ele mesmo ainda não apareceu publicamente. Enfim, esse rebelde Lunin, que aparentemente foi colocado no devido lugar por causa da sua língua comprida. Lembro que Alexander Lunin, de 39 anos, publicou um apelo a Putin em 25 de junho, contando sobre o uso de tortura e violência pelo comando contra soldados das Forças Armadas da Federação Russa. Por se recusar a cumprir, cito, ordens estúpidas e suicidas e a entregar seu próprio dinheiro. Lunin avisou que se o presidente Putin não se encontrar pessoalmente com ele, e se ele mesmo não tiver a chance de falar na televisão ao vivo, então, cito, o exército vai virar suas armas contra o Kremlin. Lembro que, naquela época, em apenas um dia, esse vídeo desse Lunin teve 12 milhões de visualizações, parecia um enorme alvoroço. No dia seguinte, o Kremlin declarou que estava ciente desse vídeo e, como disse Peskov, ainda não teve tempo de assisti-lo. E hoje, esse Lunin foi simplesmente supostamente preso. Ele sumiu em algum lugar. Bem, como eu já disse, aparentemente deram um jeito nele bem direitinho. E, como vocês podem ver, nenhum motim do exército russo aconteceu. Enquanto isso, Vladimir Putin decidiu rapidamente agradar esses mesmos ocupantes e os chamou de nova elite da Rússia. E pediu para criar todas as condições para que assassinos e saqueadores das Forças Armadas da Federação Russa, após retornarem da frente, continuem servindo ao país. Nas áreas civis, na política, na economia, assim como na administração estatal e municipal. Mas então Vladimir Putin afirmou que as forças armadas da Ucrânia estariam supostamente recuando em todas as frentes, e por isso Kiev teria escolhido atacar cidades russas. Aqui, sem me alongar muito, vou dizer logo. Ouçam, essa lógica é interessante. Ou seja, a Rússia, durante todos esses 5 anos de guerra em grande escala, ataca cidades pacíficas, ataca infraestrutura civil, lança mísseis contra hospitais, maternidades, prédios residenciais, destrói infraestrutura, ataca usinas elétricas e assim por diante. E pela lógica de Putin, isso não significa que os russos estão perdendo.
Mas quando as forças armadas da Ucrânia começam a atacar cidades russas, ele diz: isso é sinal de que eles estão perdendo. Viu? Quando começam a perder, atacam as cidades. E, seguindo essa lógica, não seria o caso de que a Rússia está perdendo durante todos esses 5 anos de guerra em grande escala? Ou seria... Aqueles que têm pelo menos um pouco de pensamento crítico provavelmente vão parar para pensar e dizer: espera aí, que lógica é essa? Mas tudo isso, no geral, nós já ouvimos antes. Mas aí Vladimir Putin fez uma declaração interessante. Segundo ele, a Ucrânia recruta com sucesso russos insatisfeitos dentro da Rússia para realizar atos de sabotagem. Putin chamou esses russos de renegados, mas por algum motivo Putin reclamou disso para o Ocidente. Tipo, como é que a Europa e os Estados Unidos permitem que os serviços secretos da Ucrânia recrutem russos? Ouça isso. Eles não conseguem nos infligir uma derrota estratégica, não conseguem vencer no campo de batalha. Tentam desestabilizar a situação política, semear a discórdia interna. Também não conseguem. Continuam incentivando o regime de Kiev, que escolheram como ariete na luta contra a Rússia, sem se importar com o povo ucraniano, e esse regime está recuando em toda a linha de frente. E por isso passou a adotar ações abertamente terroristas. E como mais podemos chamar ataques deliberados contra civis, contra alvos civis e praticamente o recrutamento aberto dentro do nosso país de marginais para cometer sabotagens e atos terroristas? O Ocidente prefere não perceber nada disso. Não percebe. E, ao mesmo tempo, impõe contra nós, especificamente, cada vez mais sanções ilegais, quero enfatizar. Além disso, ao discursar diante dos delegados do Congresso do Partido Rússia Unida, Putin declarou que o Ocidente supostamente não é capaz de derrotar a Rússia por meios militares e, por isso, estaria recorrendo a outros métodos. Ele também afirmou que a Rússia estaria sendo testada, essa é uma citação dele, e que tentam eliminá-la como um fator mundial que, segundo as palavras do ditador, sempre esteve no caminho do mal. O mal não impede o próprio mal. Essa tese foi apresentada por Putin no país, que há 4 anos, mais de 4 anos, está travando uma guerra agressiva contra um estado vizinho. E nesse contexto, Putin declarou 2026 como o ano da unidade dos povos da Rússia. Essa é a fórmula que o Kremlin usa para justificar a continuação da guerra contra a Ucrânia. Mas o mais engraçado foi assistir à apresentação do principal bêbado da Federação Russa, Dmitry Medvedev, que apareceu e mais uma vez prometeu aos russos um futuro brilhante se eles votarem no partido Rússia Unida. E aí o Medvedev promete de novo, já é a 9ª legislatura, né? Promete aos russos luz e gás em cada vila. O terceiro desafio diz respeito ao desenvolvimento desigual das regiões do nosso país. Esse também é um problema óbvio para nós. De cada região russa, toda família russa precisa de se esforçar para garantir condições de vida confortáveis. Trata-se de moradia acessível e um ambiente urbano moderno, de serviços públicos de qualidade, de estradas seguras. Além disso, e isso é o mais importante, não estamos falando apenas das grandes cidades, mas também dos vilarejos e das regiões remotas do nosso país. Ainda há muito a ser feito lá. E em uma parte separada deste episódio, quero abordar o tema da Europa e suas relações com Donald Trump. Ontem, no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição deste vídeo, eu publiquei o pronunciamento da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que, seguindo Emmanuel Macron, pediu para romper os laços com Donald Trump e passar à construção de uma autonomia estratégica para a Europa. Refletir sobre a Europa que queremos e precisamos construir. Está claro que ser uma grande plataforma regulatória comercial já não é mais suficiente. Precisamos de autonomia estratégica, indústria forte, soberania tecnológica e poder financeiro. E a Europa deve estar pronta para usar sua força geopolítica e geoeconômica. Queremos uma Europa que concentre suas energias nas grandes questões estratégicas, onde é vital unir forças. Esse é o tema de um artigo maravilhoso do The Guardian, no qual se diz que, especialmente nos países do leste europeu, antes da cúpula da OTAN em Ankara, que acontecerá em 8 de julho, há uma preocupação crescente sobre a reação dos Estados Unidos a um possível ataque à Rússia.
Polônia e países bálticos se preparam para a possível ausência de tropas americanas na defesa. De acordo com este artigo, desde que Donald Trump voltou à Casa Branca, nas capitais da Europa Oriental, as pessoas estão discutindo o cenário de pesadelo sobre o que acontecerá se a Rússia atacar e os Estados Unidos não entrarem na luta. Como escreve o The Guardian, em meados de maio, em uma reunião em Tallinn, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Thomas DiNanno, foi questionado diretamente se as tropas americanas participariam em caso de invasão russa aos países bálticos. O representante dos Estados Unidos se mexeu na cadeira e sua resposta foi vaga, e a palavra sim não estava nela. Publicamente, os políticos da região, é claro, evitam esses assuntos. Eles dizem que não devemos jogar lenha na fogueira. E esse mantra foi repetido na entrevista por todos os ministros de vários países do flanco leste da OTAN. Mas todos discutem isso nos bastidores. E aqui é interessante que a ex-ministra da Defesa da Lituânia, Davila Šaklienė, comparou a relação entre a Europa e os Estados Unidos com uma família disfuncional onde o divórcio não é possível. O The Guardian descreveu a situação de forma ainda mais clara. O que fazer quando seu amado pai de repente começa a beber e a se comportar de forma completamente incompreensível? É difícil entender como agir. Bem, como escreve o The Guardian, os primeiros sinais preocupantes foram enviados já em fevereiro de 2025, menos de um mês após o início do segundo mandato de Trump. Então, o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, na sede da OTAN em Bruxelas, disse que a segurança não será uma prioridade para Washington. A própria Europa deve tomar a iniciativa e pagar por sua própria defesa. E agora o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, disse hoje que uma certa redução das tropas dos Estados Unidos na Europa agora é inevitável. E ele prevê que o resultado final será esse conceito da OTAN 3.0 ou OTAN versão 3. A Europa assumirá a maior parte e os Estados Unidos serão uma espécie de aliado cruzando a fronteira. Essa é a citação dele. E aqui reside a transparência mais perigosa para a Europa. Ninguém sabe o verdadeiro estado das relações entre os Estados Unidos e a Europa até abrirmos a caixa de Pandora, até a OTAN ser testada em termos militares e até a Rússia realmente atacar. Até lá pode ser tarde demais para que a Europa realmente se torne estrategicamente autônoma. Aqui vou colocar muitos pontos, sua opinião, suas conclusões. Escreva nos comentários sobre este assunto. Inscreva-se no canal, clique no sino, não se esqueça de curtir. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação usando os links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuide-se.